Fala pessoal, Félix Neto aqui. E hoje nós vamos falar sobre essa questão de mudança de ambiente, mudar de contexto de vida, né? Que as pessoas falam muito. Mude seu ambiente, mude sua vida, mude seu ambiente, mude seu destino. E eu tenho muito para falar sobre isso, tá? Fiquem comigo aqui que vocês acham que vão entender e vão até ficar surpresos assim com o que eu tenho para falar. Mas enfim, quando a gente fala sobre isso, nós devemos entender que tem uma fase do ser humano, né, que é a fase da infância e adolescência. Essas duas principais fases, elas são cruciais para determinar a pessoa que você vai ser no futuro. Isso já é fato, isso todo mundo já sabe, tanto cientificamente quanto em termos práticos, né? Nós fazemos os experimentos e tal, com questão na psicologia, no caso, é entendível que isso acontece realmente, tá? E o que acontece? Dos 0 aos 7 anos, você é uma esponjinha, está absorvendo tudo ali, tudo. Então, quer dizer, você aprende olhando. O que você ativa mais nessa fase aí? É o neurônio espelho, os neurônios espelhos, né? Que o que acontece? Esse neurônio, ele tem a função de fazer você aprender determinadas ações sem que você esteja fazendo. E isso é fantástico, porque isso faz todo sentido, tá? Inclusive eu vi esses dias um vídeo de pilotos de caça que antes de entrar em ação, eles fazem as manobras na mente. Eles imaginam a manobra e fazem todo o contexto eles como fecham os olhos e fazem como se estivesse realmente dentro do avião fazendo aquilo, sabe? E eles têm eficácia naquilo ali. Se tornam peritos em pilotar aquele tipo de avião. Assim como o Messi provavelmente sonhou jogar futebol, sonhou que jogava futebol muito, e foi indo e se tornou aquilo ali. Quer dizer, as pessoas também precisam dos neurônios espelhos para se tornarem exímias naquilo que elas querem fazer, tá? Então vamos lá. Quando fala desse neurônio espelho, vai também para a parte dos 7 aos 14 anos, vai para toda a vida, claro, né? Mas principalmente ali você usa bastante. Dos 7 aos 14, socialização. Já a parte que você está socializando, entrou na escola, já naquela parte mais fundamental, né, do ensino. Então você já tem de repente uma namorada com 12, 13, 14, assim vai, né? E essa fase é muito complicada, essa fase é uma das piores que tem com relação à assimilação, porque você realmente inconscientemente faz isso. Então você pode assimilar tanto coisas ruins quanto coisas boas, tá? Então tem que tomar muito cuidado que o adolescente, principalmente, ele não tem nem noção disso. Ele está fazendo tudo ali no automático, né? Então ele acha que aquilo é legal, acha que aquilo é bom, né? E é isso, tá? Passou dali, já chega para a parte dos 17, dos 14 aos 21, uma parte meio que adulta, né? Ali entre adolescente e adulto, que aí já pode trabalhar, tudo mais. Então você vai espelhar também lá, né? Várias ações ali que acontecem no seu trabalho, que também podem ser boas ou ruins, e também conscientemente você continua fazendo, inclusive na fase adulta. Então quer dizer, não muda muito, né? É como se você fosse eternamente uma pessoa meio que, né? Um pouco burra, digamos assim, né? Eu, você, todo mundo, né? Porque a realidade é essa, a gente continua aprendendo inconscientemente várias coisas. Mas o que é mais engraçado é que isso faz a gente entender muito bem essa questão de mudar de ambiente, mudar de vida, tá? Por quê? Porque veja bem, quando você fala sobre mudança de ambiente, você está falando externamente, a mudança de ambiente externo. Então, ou seja, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal. Cara, assim, eu vou dizer para você que tem uma porcentagem dentro, se você colocar essa mudança de ambiente, mudança de vida dentro de um espectro, tá? Vamos dizer que seja 100%, tem uns 20, 25% que pode ser do ambiente, tá? Mas em nenhum momento vocês devem acreditar que mudar de ambiente vai fazer vocês mudarem de vida, tá? Mudar de ambiente externo, veja bem. Por que isso? Porque você vai junto, o seu ego, o seu eu vai junto com você. Então, as mesmas coisas que você tem dentro da sua mente agora vão estar carregadas com você, no caso, vão estar sendo carregadas por você no novo endereço. Você vai continuar sendo a mesma pessoa em outro local. E talvez as coisas não tenham ativação real, por quê? Porque você perdeu as conexões que você tinha antigamente. Então pode ser que no primeiro momento você comece, até mesmo pelo calor da mudança, por toda essa questão de ansiedade, toda essa questão de foco, né? No primeiro momento você tem um foco muito grande com a mudança. E é isso que eu ia falar para vocês. A grande realidade é que você só muda quando você coloca atenção ao problema. E isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que você tem que mudar o ambiente interno. Você não tem que mudar o ambiente externo da sua vida.
Você pode mudar e isso vai ser de muito benefício para você, te garanto. E faz todo sentido o que algumas pessoas falam, tá? Com relação a que inconscientemente você acaba se tornando a média das 5 pessoas que você convive. Porém, não é fator primordial e nem de longe é fator primordial. Eu não diria nem metade do espectro de fatores, tá? Não seria. O principal ponto aqui que nós estamos falando, o que é? É a mudança interna em questões de valores, de princípios, de moralidade, tá? E sim de bons costumes, e sim de disciplina. Então, de qualquer forma, você volta ao dentro, ao interior, né? Você não fica pela casca por fora, né? A materialidade, ela é muito importante para nós também, como seres humanos, hoje, inseridos nesse mundo atual, tecnológico, com valores a pagar, com valores a receber, tá tudo certo. Porém, não é fator primordial e não vai ser nunca para você ter uma vida boa. A sua vida, ela passa por uma coisa chamada entendimento. E é isso que você tem que correr atrás. Não é porque a Bíblia falava lá em Provérbios. É porque isso vai fazer com que você tenha uma vida boa de verdade. Vai fazer com que você não precise mudar o seu ambiente externo para que você tenha sucesso e seja bem-sucedido. Assim como tem muitas pessoas que nascem em ambientes tóxicos e se tornam grandes pessoas. Pessoas com feitos enormes aí no mundo, entendeu? Não vamos generalizar essa questão de mudança de ambiente, porque eu vejo que o que acontece? O YouTube, ele faz uma projeção e ele requalifica muito os vídeos, né? Então uma pessoa faz esse vídeo, outra vai lá, copia esse conteúdo dela fazendo outro vídeo, e assim vai. Então quando você vê, isso, o YouTube está tomado de vídeos sobre esse assunto, mas ninguém fala sobre especificamente que o neurônio espelho, ele não é para empatia. O neurônio espelho, a principal função dele não é te dar, fazer uma função empática, tá? As pessoas têm isso na cabeça porque ouvem muitos vídeos falando sobre isso, mas a realidade não é essa. Dentro de estudos específicos foi comprovado que o neurônio espelho, ele é muito mais a parte de aprendizado, de assimilação de ações, tá? E de tudo aquele contexto que você vive, que você vê no caso, né? Desculpa. E do que a questão empática. Quer dizer, a questão de empatia, ela é de uma profundidade que não se compara à questão de neurônios espelho. A função de empatia, ela entra em tantos fatores dentro do seu corpo, ela chega desde a parte neurocentral até toda a parte de ligações sinápticas. Cara, é muito, muito complexo. Não se trata de uma coisa só ou de um ou dois fatores. É uma série enorme de fatores para te gerar determinadas emoções, entendeu? Então é uma coisa ligando, outra coisa desligando, outra coisa acendendo, apagando, para daí, depois de algum tempo, você ter a emoção referida, refletida para fora. Ou seja, você ter empatia pela pessoa ou você ter antipatia pela pessoa, né? Foi comprovado também que os síndromes de Down, eles têm menos ativação dessa questão do neurônio espelho, tá? E faz até sentido, porque realmente, como eu te falei, tem um grau, tem um determinado ponto ali que entra também, né? Só que é aquela que eu falo para você, é 8% dentro do espectro de 100. Para daí depois vir toda a questão córtex pré-frontal, toda a questão do hipocampo, né? Toda a questão límbica. Meu Deus, não vamos falar sobre isso, né? É muita coisa, tá? Mas a grande questão aqui que nós estamos falando é sobre mudança de ambiente, mudar seu contexto de vida. Ela muda seu contexto de vida por questões de fatores físicos, porque você começa a ter reações fisiológicas que fazem com que você realmente se adapte, queira se adaptar melhor àquele ambiente e, portanto, se torne uma pessoa melhor durante algum tempo. Porém, a mudança real, ela acontece no seu ambiente interno. É no interno que você tem que mexer, que você tem que olhar, que você tem que focar. A sua consciência, ela traz luz para a sua mente. E a sua mente faz com que o seu intelecto resolva os problemas que precisam ser resolvidos. Tudo isso que eu falei para você aqui agora é questão etimológica das palavras, tá? Então, etimologia de consciência, transcender, né? Transcender a mente, ou transcender aquilo, né? Toda a questão espiritual e tudo mais. Questão a mente, tá?
A mente faz com que você raciocine, é o seu raciocínio, toda a sua questão de valores, de princípios, de ética, de moral, tudo isso, né? E depois o intelecto, que é a resolução de problemas. Então faz com que você resolva seus problemas. Então é esses 3 pontos que você tem que focar para que você consiga então mudar o seu ambiente interno, para que você consiga o famoso entendimento que tantos livros falam, só que falam de formas diferentes, tá? Livros budistas falam sobre isso, livros hindus falam sobre isso, tá? A questão até mesmo de matriz africana fala muito sobre isso, tá certo? Por mais que não pareça, fala, tá? E também essa questão da Bíblia, que é muito profunda, a questão do entendimento. Tanto que Provérbios começa com o primeiro parágrafo dele fala sobre isso, né? Essa questão do entendimento, de trocar tudo que você tem pelo entendimento. E aí vem uma outra questão, né? Não é trocar tudo que você tem em dinheiro, em valores. É trocar tudo que você tem de aprendizado. Olha que fantástico isso, né? E quando você fala de esvaziar a mente, é isso. É pegar o copo que tem um pouco ainda de resquício, ó, que seriam os seus pensamentos, ou aqui é água no caso, e eu vou limpar o copo. O copo não tem mais nada agora, ele está limpo. É isso que a Bíblia fala sobre entendimento. É você entender que você trocar todo o ouro, tudo aquilo que você pensa, é uma metáfora, é uma parábola, aquele parágrafo, para você entender que você precisa trocar tudo aquilo que você aprendeu até hoje, que você precisa desaprender tudo isso, e você precisa começar a trabalhar no conhecimento, que é a ciência que a Bíblia fala tanto, é o conhecimento de várias coisas, conhecimento espacial, você ter conhecimento espacial um pouco sobre tudo. Então, se você precisar trocar um pneu de um carro, se você precisar trocar uma vela, limpar uma vela, se você precisar fazer um ponto de crochê, você sabe fazer. Olha que loucura isso, né? Mas a visão espacial, ou a inteligência espacial, ela te dá muito mais chances de você sobreviver. E o seu intelecto, o seu cérebro, nada mais é do que primordialmente, tá? Sobrevivência. Ele não quer fazer você ser feliz e você tem que prestar atenção nisso. Você não pode deixar à mercê do seu cérebro que as coisas aconteçam na sua vida, porque elas não vão acontecer. O que vai acontecer é aquilo que o seu cérebro quiser que aconteça dentro dos atalhos que ele conhece. Se você era uma pessoa que sempre usou drogas, provavelmente você vai voltar a usar se você deixar isso nas mãos do seu cérebro. Se você é uma pessoa que bebia e parou, conseguiu parar, em algum momento você pode recair de novo só por questões de você ter deixado isso à mercê, sem focar, sem colocar foco, atenção. Todo problema, ele é resolvido quando você coloca atenção nele, né? Mas se você colocar atenção errada, ele pode ser intensificado. Então a complexidade da vida, ela traz essas nuances, essa dualidade. Tudo para o bem ou para o mal. Não existe mal, existe a ausência de luz. Existe a ausência de luz naquele determinado ser humano, naquela determinada situação que fez com que aquilo acontecesse de forma maldosa. Tá certo? Porque, como eu falo para vocês, a mudança do ser humano existe, real. O ser humano pode mudar com 60 anos de idade, mas ele precisa entender tudo aquilo que eu falei anteriormente, que o entendimento, ele vem para que você desaprenda, esvazie o copo e encha de novo com sabedoria, com inteligência espacial, um pouco de psicologia, um pouco de antropologia, um pouco do universo egípcio, um pouco dos incas, um pouco dos maias, né? Um pouco sobre mar, entender sobre o mar, um pouco sobre o universo, um pouco sobre as marés, entender sobre as luas, entender sobre as estrelas, como que se forma, entender sobre o sol, entender sobre seu corpo, entender sobre suas mãos, seus pés, seus sensores, entender sobre sua pele. Quer dizer, é uma série de coisas que vai fazer com que você realmente se torne bom naquilo que precisa ser feito. Que é entender, que é compreender. Quando chegar uma situação onde você fica encurralado, você ter meios
de resolver aquilo, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Então, você fazer exercício para se tornar uma pessoa hábil e uma pessoa fortalecida, e estudar para poder ter a sua mente fortalecida para não cair em determinados erros. Erros pequenos, às vezes, bobos, né? Que podem trazer consequências das piores possíveis para a sua vida, né? Então, às vezes, eu vejo pessoas ali agora, estou vendo aí muito nos vídeos aí e tal, né? Pessoas cometendo crimes terríveis, assim. Sabe? Poxa, uma luz ali não ia fazer toda a diferença? Um entendimento sobre o que é a vida, sobre o que é o universo, sobre o que é a mente, sobre o que é relacionamento, sobre o que é emoção, sobre o que é estados de consciência plena, sobre o que é sabedoria, sobre o que é prosperidade. Não ia fazer diferença para esse ser humano? Eu acho que ia. Deixa os comentários aí. Um abraço.